Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Privilégio muito grande poder estar aqui de novo, né? Daqui a pouco eu vou fazer igual o irmão, ele não me apresente mais não, já sou de casa. É uma honra, irmãos, é uma alegria muito grande poder rever os irmãos, poder estar aqui com vocês, poder rever minha família. E maior alegria ainda é poder falar de Jesus, né? Tem coisa melhor do que falar de Jesus? Às vezes a gente perde tanto tempo falando de tanta coisa e a gente se esquece que bom mesmo é falar de Jesus, porque Ele é maravilhoso. Ele não se esquece de nós em momento nenhum, está o tempo inteiro com os seus olhos ali ligados em nós, o tempo todo nos guardando, nos protegendo. Não é verdade? Vou deixar os irmãos em pé. Vamos logo ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 19. Enquanto os irmãos encontram, eu quero externar minha alegria mais uma vez e trazer para os irmãos um abraço do nosso pastor presidente, pastor Mariano Fernandes, em Parauapé, mas também o pastor Genival, em Curionópolis. Mandar um abraço para a igreja, os cumprimentos ao pastor Antônio, todo o corpo de obreiros e toda a igreja. Recebam um abraço do nosso pastor. Aleluia, Jesus. Sou grata também pela vida do irmão Tiago, que tem tido esse cuidado, esse carinho de nos convidar para estar com vocês mais uma vez. 1 Reis, o capítulo 19, versículo de número 4. Glória a Deus, só o versículo de número 4 por enquanto, porque eu quero, junto com vocês, se lembrar. Não vim aqui ensinar ninguém, não vim aqui falar nada do que vocês já não saibam. Eu vim aqui juntamente com vocês relembrar os feitos do Senhor e as maravilhas dele para conosco. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, diz assim: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Amém? A igreja pode sentar, fique à vontade. Não perca a oportunidade de agradecer ao Senhor, porque estamos no culto de gratidão a Deus. Irmãos, eu nunca vi Deus operar mais do que quanto Deus opera em um coração agradecido. E eu costumo dizer isso por experiência própria. E eu sempre que tenho oportunidade, eu digo: gratidão cura. Gratidão liberta. Gratidão salva. Glória a Deus. Para começar, a palavra do Senhor diz que os murmuradores não herdarão o céu. Não é? E nós, nesse versículo que nós lemos, eu quero, juntamente com os irmãos, nos lembrarmos do que esse homem fez diante do Senhor. Os irmãos já entenderam que eu estou falando a respeito de Elias, considerado um dos maiores profetas da Bíblia, e eu ouso dizer que as maravilhas feitas por esse homem só foi superada pelas de Eliseu, porque Eliseu pediu uma porção dobrada e foi concedido para ele. Agora nós nos colocamos, às vezes, não nos achamos dignos de nos comparar a um homem dessa forma, né? O homem que era ousado, o homem que falava e Deus de imediato cumpria aquilo que ele dizia. É tanto que Elias se colocou diante de um rei que a palavra do Senhor diz, um rei de obras más, superou em maldade a todos os reis que antecederam a ele. E ele ousou de uma forma tão linda e disse: Vive o Senhor Deus. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que não choverá outra vez, senão conforme a minha palavra. Ou seja, não vai chover de novo, rei, se eu não disser. Ousado, né? Muito ousado. Porque é um homem que ousava dizer que estava diante da face de Deus. O homem que ousava dizer
eu não tenho medo, porque eu sei diante de quem estou. E Deus honrou de uma forma tão linda. Agora Deus diz: olha, sai daqui, vai lá para Sarepta, porque eu já tenho ordenado lá uma viúva para que te sustente. Porque ele primeiro foi para o deserto, e ali Deus ordenou que os corvos o sustentassem durante um certo tempo, porque a fome já era tremenda sobre a face da terra, porque Deus honrou o que Elias falou. Quando Elias se colocou diante daquele rei e falou em nome do Deus cuja face ele estava constante, Deus honrou e não houve mais chuva sobre a terra, e a fome era tremenda. Aí Deus diz para Elias: vai agora, porque eu já ordenei uma viúva para que te sustente. E ele foi. E Deus continuou honrando, porque quando ele chegou, eu disse para os irmãos que eu queria relembrar com vocês coisas da parte de Deus, né? Por isso não se assuste por eu estar contando essas histórias. Eu sei que vocês conhecem essas histórias, mas de repente fica por esquecido, né? Às vezes a gente se esquece de quantas coisas lindas Deus já fez por nós, e de repente a gente vai para debaixo do pé de cima e pede a morte. E se esquece de quantas coisas lindas Deus já fez através da minha palavra, através da palavra que saiu da minha boca em nome dele. E Elias vai, encontra a viúva, diz a palavra que ela estava juntando ali uns gravetos porque ela ia cozinhar um pão, e ele diz: traz lá para mim um pouco de água. Quando ela foi buscar, ele disse: não, aproveita e traz também um pedaço de pão. Aí ela diz: ah, meu Senhor, vive o Senhor teu Deus. Nem era o Deus dela. Eu não sei nem de que forma que Deus falou com essa viúva e ele acreditou. Porque Deus falou. Porque ele disse para Elias: vai lá, porque eu já ordenei a viúva que te sustente. Aí ela disse: vive o Senhor teu Deus, se eu não tenho lá só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, vou fazer para que o meu filho coma, e depois nós vamos esperar a morte, porque não tem mais nada. Aí Elias disse: não, vai lá, faz e traz primeiro para mim. E ela não duvidou. Aí ele disse: depois você faz para você e seu filho. Ela correu lá e fez. Aí diz a palavra do Senhor que nunca mais faltou farinha na botija, farinha na panela, nem azeite na botija. Deus honrando a palavra do profeta. Amados irmãos, Deus honra quando o servo dele tem a ousadia de dizer: eu estou na presença de Deus. E vocês sabem que nos últimos dias que nós vivemos, está difícil dizer isso. Está muito difícil dizer isso. Às vezes nós preferimos nos esconder em certas situações para que ninguém perceba que ali tem um crente. Porque de repente, se souber que eu sou crente, vão pedir para mim orar naquela situação ali, e eu não sei se eu estou preparado. Né? Mas a gente se esquece que já teve situações na nossa vida em que nós usufruímos do poder de Deus, em que nós podemos contemplar o poder de Deus tão visivelmente na nossa vida. E continuou acontecendo adversidades porque o filho da viúva morreu. Eu só quero que os irmãos entendam isso, e eu vou continuar repetindo para que vocês não percam o foco. Aleluia. Elias, o mesmo homem que falava, e de imediato Deus cumpria. De repente se coloca debaixo de um pé de zimbro e pede a morte. Diz a palavra do Senhor que o filho da viúva morreu, e ela disse: o que foi que eu fiz? O que tenho eu contigo, homem de Deus? Viestes para minha casa trazer maldição? Vocês estão vendo aí? Uma pessoa que foi abençoada por Deus durante um período extenso de fome, e foi abençoada exatamente porque o homem de Deus veio para dentro da casa dela. Agora vai dizer para o homem de Deus: tu veio para minha casa, foi para trazer maldição, porque agora meu filho morreu.
Aí ele pega aquela criança e diz a palavra do Senhor que ele sobe para um quarto alto e vai orar a Deus. E Deus concede de volta a vida para aquela criança. E ele traz de novo a criança para a sala e entrega para sua mãe. E continua usufruindo da imediatez de Deus. Deus é imediato na vida dele. Aí Deus chega diante dele e diz: agora sai, agora já chega, vai lá. Volta para de onde você saiu. Vai de novo lá para o rei. E ele de imediato obedece. E nesse reencontro dele com o rei, ele confrontou os profetas de Baal. Ele confrontou os 250 profetas de Baal, fora os profetas de Azera. Porque os outros profetas que não estavam ali com ele, ele estava sozinho naquele lugar. E ele diz para o povo de Deus: até quando vocês vão cochear em meus pensamentos? Até quando vocês vão decidir por Deus? Se Deus é Deus, serve a Ele. Se Baal é Deus, vai servir a Baal. Ou seja, a igreja do Senhor, até quando nós queremos servir a Deus, mas queremos também um pouquinho do mundo, porque as coisas lá são prazerosas? E Elias mais uma vez orou ao Senhor, porque os profetas de Baal não conseguiram, porque a proposta era que o Deus que mandasse fogo do céu e consumisse o holocausto, esse era verdadeiramente Deus. Eles não conseguiram, claro, né? Eles não conseguiram isso. Mas no momento em que Elias ora, no momento em que ele se coloca diante do Senhor, Deus responde com fogo. Diante de todo Israel, diante de toda aquela multidão. Irmãos, as coisas tão lindas que Deus faz por nós. Deus, Ele tem prazer em abençoar o seu povo. E as pessoas, aqueles que ainda não conhecem a Deus, eles contemplam a bênção de Deus na vida da igreja. O mundo contempla a vida de Deus, a bênção de Deus na vida do crente. Tanto é que as pessoas estão sedentas, precisando ouvir de Deus. E hoje, ao invés da igreja ir buscar essas pessoas, nós recebemos as pessoas, porque estão sedentas, né? E Elias continua. Talvez os irmãos estejam pensando: onde é que está o tema do culto? Porque nós estamos no culto de gratidão a Deus, né? Mas os irmãos não se cansem. Aleluia, Jesus. E Elias continuou na presença do Senhor, falando em nome de Deus, e Deus de imediato respondendo a oração de Elias. E quando ele ora, ele diz ao Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel: manifesta hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. E respondeu-me o Senhor: responde-me para que este povo conheça que tu és Senhor, e que tu zela, e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Os irmãos sabem que antes disso, Israel consertou o altar do Senhor, para não deixar nada de fora, para que os irmãos entendam que precisa haver há uma necessidade de haver uma mudança em nós. Mas a respeito disso eu vou deixar que o pastor fale depois. E nós vamos continuar aqui usufruindo das maravilhas de Deus.
aquele movimento. E quando Deus verdadeiramente respondeu mais uma vez, e que ele reúne o povo e que mata os profetas de Baal, aí diz a palavra do Senhor que ele chega para o rei e diz: sobe, come e bebe, porque está vindo aí uma grande chuva. Ele tinha alguma promessa de Deus a respeito? Né? Mas mais uma vez ele estava sendo ousado em falar o nome de Deus, porque ele sabia da sua postura diante do Senhor. Não precisa que ninguém diga se eu sou boa ou ruim. Eu não preciso que ninguém fale a respeito disso. Não tem um hino que diz que o importante é o que Deus pensa de mim? E por que nós nos preocupamos tanto a respeito do que ciclano, o da direita ou da esquerda, está falando a meu respeito? Porque Elias sabia que ele podia falar em nome de Deus, que ele podia falar em nome de Deus, e Deus ouviria a sua oração, Deus responderia a sua oração. Então Elias diz a Acabe: come, bebe, sobe lá, porque há o ruído de uma abundante chuva. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu para o cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. Vocês conseguem imaginar essa cena? Quando Elias profetiza, qual é a atitude dele em seguida? Subir um monte e orar para que Deus cumpra a profecia. Olha a postura dele: se inclinou sobre os seus joelhos, se inclinou sobre a terra e pôs a sua cabeça entre os seus joelhos, como se ele estivesse dizendo para Deus: Senhor, eu falei de novo, agora vai lá cumprir, meu Deus. Não é, irmãos? Às vezes a gente não tem coragem nem de profetizar, porque a gente fica pensando: e se Deus não responder? Mas a gente não lembra que a atitude de um profeta precisa ter a humildade de saber que quem cumpre a profecia é Deus, e que eu preciso me colocar diante dele. Preciso me colocar diante dele com humildade e saber: Senhor, eu só profetizei. Vai lá, Senhor, porque eu falei em teu nome. Amados irmãos, e diz a palavra do Senhor que o servo dele, aquela pessoa que estava constantemente do lado dele, ia lá e dizia: não estou vendo nada ainda não. E ele disse: vai de novo. E ele: ainda não estou vendo. Ele disse: vai lá 7 vezes e volta. Aí ele disse: olha, tem uma nuvem acolá que sobe da banda do mar e ela tem o tamanho da mão de um homem. Pequenininho, né, irmãos? Quem é o homem mais grande aí para levantar a mão? Que acho que o maior que seja, a mão ainda não é tão grande assim. Mas ele disse: olha, tem acolá uma nuvem subindo e ela é do tamanho da mão de um homem. Aleluia, Jesus. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e corre, porque para que a chuva não te impeça. E olha o mais interessante, diz a palavra do Senhor que Elias se vestiu e ele foi tão impulsionado do Espírito Santo de Deus que Acabe ia correndo com o seu carro e ele ia correndo a pé na frente até a entrada da cidade. Tudo isso aconteceu antes desse homem pedir a morte. Tudo isso. Amados irmãos, às vezes a gente pensa: meu Deus, eu já tive um ministério tão grandioso. O Senhor já me usou para cantar na igreja, e quando eu cantava, a igreja se enchia de poder. O Senhor já me usou na palavra, e quando eu ministrava, as pessoas recebiam o Espírito Santo de Deus. E hoje eu não consigo me reerguer. Quanto mais reerguer outras pessoas. Mas você se lembra do que nós lemos aqui? Olha só a atitude de Elias quando ele disse: ah, Senhor. Isso ele disse porque Jezabel disse para ele que assim faça os deuses a mim, e outro tanto mais se amanhã
não estiver morto igual os profetas de Baal que tu matou. Aí ele fugiu. Um homem que profetizou que não chovesse, um homem que fez com que a farinha e o azeite permanecesse fluindo, um homem que orou para ressuscitar um jovem, um homem que profetizou de novo e choveu. Agora ele foge de uma mulher que disse que, faze-me outra vez e outro tanto, se amanhã você não ser com um deles morto lá. Sabe o que acontece, amados irmãos? É que em algum momento da nossa vida nós esquecemos de que quem cuida de tudo é Deus. E aí aparece o homem, aí aparece eu, sabe? Eu não posso, eu não dou conta mais, eu não sou melhor do que ninguém. Esqueceu-se de que ele estava diante de Deus, esqueceu-se de que ele estava diante de um Deus que pode todas as coisas. E se eu tenho convicção de que eu estou diante desse Deus, Ele estará comigo todo o tempo. Mas nós deixamos acontecer. Agora eu digo, eu não aguento mais não aguento mais. E se esqueça de que eu não preciso aguentar nada. Sabe o que Deus diz quando o rei estava lá em grande aperto a respeito de 5 reis que vinham guerrear contra ele? Ele disse assim: olha, tão somente coloca-te de pé, porque nessa guerra tu não tereis que lutar. Amados irmãos, nós precisamos entender que enquanto nós deixarmos Deus ser a primazia em nossa vida, nós alcançaremos a vitória. Enquanto eu disser, eu não aguento mais essa situação, eu vou chegar até a ponto de pedir a morte mesmo, porque eu me esqueço de que essa situação está no controle das mãos de Deus. E a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daquele que serve a Ele. Se tudo coopera para o bem daquele que serve a Deus, eu vou dizer: Senhor, está doendo mesmo, está difícil, mas eu te dou graças, porque o Senhor nunca me desamparou, o Senhor nunca deixou faltar o pão na minha mesa, o Senhor nunca deixou que a minha família fosse desamparada. Então permaneça, meu Deus, eu continuo confiando em Ti. Essa presença, irmãos, nós não podemos deixar que ela saia de nós. Elias era homem igual a nós. A diferença é que ele tinha essa força, essa convicção. Mas no momento em que ele se deixou aparecer mais que Deus, aí ele não suportou. E os irmãos, prestem atenção numa coisa, porque Deus, ele tem resposta para nós o tempo inteiro. Quando Elias ora e faz esse desabafo, quando ele diz: eu não sou melhor do que meus pais, o Senhor já levou meus pais, porque não me leva também, né? Desejou morrer, depois de tudo que Deus operou na vida dele, depois de tantas experiências com Deus, que ele só tinha que dizer: Senhor, assim como o Senhor fez isso, assim como o Senhor fez aquilo, o Senhor também vai me dar livramento da mão dessa mulher. Elias, ele se levanta e diz isso para Deus. Aí Deus diz: e deitou-se e dormiu logo em seguida. E o anjo tocou-lhe e disse: levanta e come. Ele levantou e comeu e voltou a dormir. A gente está assim. Às vezes a gente está passando por essas dificuldades tremendas na nossa vida, recebe de Deus aquela força, mas permanece dormindo. Aí Deus diz: não, levanta. O anjo toca nele e diz: levanta e come. E ele se levantou e comeu outra vez. E diz a palavra do Senhor que com a força daquela comida ele andou 40 dias e 40 noites. A questão é que ele se levantou, andou 40 dias e 40 noites e foi para uma caverna. Ele ainda estava duvidando
ele ainda estava se martirizando, ele ainda estava se achando importante demais porque estava sofrendo demais. Amados irmãos, quando o Senhor Deus chega, que Ele diz: que fazes aí, Elias? E ele responde de novo: eu tenho sido muito zeloso, Senhor. Você já fez isso? Senhor, já tenho trabalhado tanto que eu não aguento mais. Eu já tenho feito tanto, mas ninguém reconhece. Nós estamos findando o ano, né? Findando o mês. Hoje estamos aqui no último culto de gratidão a Deus. E nós temos muito que ser grato a Deus mesmo. Daqui a pouco nós vamos estar aqui sendo grato a Deus pelo final do ano. Tem praticamente 2 meses. Se Deus quiser, entraremos em mais um ano. E é só gratidão a Deus. Aí Deus pergunta para ele: o que tu fazes aí? E ele vem com a mesma história: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e só eu fiquei, e agora busco a minha alma para matar. E Deus diz: sai para fora. E a palavra do Senhor diz que passava um grande e forte vento, mas Deus não estava nos ventos. Passava um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Aleluia, Jesus. Amados irmãos, não se desesperem nesses ventos. Não se desespere nesses terremotos que parece que a gente está passando por tanta dor e a gente não consegue ver Deus. A gente não consegue visualizar aonde que Deus vai agir. A gente pensa: meu Deus, mas o que Deus vai fazer agora? Porque está doído. Aí diz a palavra do Senhor que depois veio uma voz mansa e suave e de novo perguntou: o que tu fazes aí, Elias? E ele repetiu a mesma história: ah, Senhor, ah, Senhor. Isso se chama murmuração. A Bíblia nos ensina que nós devemos clamar a Deus todos os dias. Clamai, clamai a mim e responder-te-ei. Mas a Bíblia fala que nós não devemos reclamar em momento nenhum. Porque no momento que nós estamos reclamando de algo, nós estamos afirmando que Deus não tem poder para resolver aquilo. Clamai, clamai ao Senhor. Mas não reclame não, irmãos. Aconteceu um fato comigo há uns dias atrás. Eu fui com meu esposo lá para a região de Anapu. Não sei se tem alguém aqui que conhece. Lá o negócio é complicado, irmãos. Lá eu dormi com meu esposo na casa de um tio dele, 10 quilômetros de estrada de chão. Nós gastamos 1h40 nessa estrada de chão. E de noite foi me dando meio que um pânico. Eu tenho pressão alta, então do nada veio aquele pensamento e eu pensei: meu Deus, se eu passar mal aqui de noite, eu morro aqui, porque como é que eu vou chegar lá? E aquilo foi me apavorando. E eu me sentei, a gente estava dormindo na rede, eu me sentei na rede e os irmãos já sabem que eu e meu esposo, nós moramos numa fazenda perto de Parauapebas. E eu reclamo muito com meu esposo. Eu disse assim: amor, tu não acha que já está na hora de nós voltar para a nossa casa? Não, meu filho, aqui é tão difícil, aqui é tão complicado. Só que da fazenda para Parauapebas eu chego com meia hora. E qualquer hora que eu querer sair de lá, eu chego num piscar de olhos. E eu, quando me vi naquela situação, o meu sentimento foi de gratidão. E eu fui agradecendo ao Senhor, fui orando, eu falei: Senhor, me perdoe, porque eu estou num lugar tão próspero, eu estou num lugar tão bom e eu estou lá reclamando. Eu estou lá reclamando porque eu não quero a minha casa, eu quero voltar para minha casa. E aquela
fui agradecendo a Deus, eu fui orando, agradecendo a Deus, e foi passando, daqui a pouco eu me acalmei e me deitei e dormi. Sabe quando eu digo para você que gratidão cura? Que gratidão liberta? Que gratidão transforma? Irmão, vocês já tiveram uma experiência de estar com alguém que reclama 24 horas por dia? Quando aquela pessoa sai de perto da gente, parece que leva um pedaço da gente, parece que suga, parece que nós ficamos esgotados. Alguém que só reclama, alguém que só fala de problema, alguém que só fala de coisas que está entristecido, que a gente pensa, meu Deus. Mas quando a gente está próximo de alguém que tem um coração agradecido, parece que deixa uma paz, que deixa um clima gostoso. Nós precisamos entender, irmãos, que nós venceremos sendo agradecidos. Sabe quando eu disse que gratidão salva? Senhor Jesus, uma certa feita, Ele curou 10 leprosos. E Ele disse assim, vai lá e nos apresente diante do sacerdote. Na estrada eles perceberam que estavam curados. Um voltou para agradecer. Aí Jesus disse assim, não eram 10? Onde é que estão os outros 9? Aí ele diz, Senhor, só eu voltei. Aí Jesus responde assim, a tua fé te salvou. Os outros foram só curados, mas aquele que voltou para agradecer alcançou a salvação. A gente precisa entender isso, irmãos. Gratidão cura, gratidão liberta, gratidão salva. Aí olha só o que Deus responde para Elias. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho no deserto. Está difícil, irmãos? E Deus ainda manda você voltar pelo mesmo caminho do deserto, o mesmo caminho que você já passou e que você está lá acabado. Deus não manda você voltar pelo caminho de ninguém, é pelo seu. Volta pelo seu caminho no deserto. Chegando em Damasco, unge a Ezael, rei da Síria, unge a Jeú, filho de Nissi, e ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, ungirá profeta em teu lugar. Você está achando que acabou para você? Você estava agora há pouco, ele estava agora há pouco pedindo a morte. Deus diz, não, volta pelo teu caminho, o mesmo deserto que você veio para chegar aqui. Volte por ele de novo, porque ainda tem algo para você fazer lá. Aí você vai lá para 2 Reis. Quando o rei manda capitães de 50 ir buscar um profeta, porque havia acontecido ali uma intempérie com o rei. E ele encontra com Elias, e Elias diz, volta lá, porque diz para ele que desse mal ele vai morrer. Quando o rei diz, não, busca lá esse homem, quero saber quem é ele. E Elias ainda deu uma advertência, por que vocês vão consultar a deuses estranhos? Porventura não tem Deus em Israel? Será que nós estamos aqui consultando a deuses estranhos, amados? E quando eles voltam e diz, homem de Deus, desce. E Elias disse, se eu for homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. E aconteceu. Até que, por 2 vezes, na terceira vez ele chega o outro capitão e diz, homem de Deus, seja a minha vida preciosa diante de ti, e também desses 50 que me acompanham, desce, porque o rei quer falar. Quando nós nos colocamos diante de Deus, até a forma com que as pessoas nos tratam, precisarão nos tratar com respeito, porque eles reconhecerão que verdadeiramente existe um homem que serve a Deus, verdadeiramente existe uma mulher que ela não está preocupada com a opinião de ninguém, ela quer saber de servir a Deus. E nós precisamos entender, irmãos, que há
caminho extenso para nós. Há ainda um caminho extenso para a igreja do Senhor. Que ao invés de nós ficarmos reclamando pelo que deu certo ou pelo que não deu, precisamos tomar o cajado que nos é proposto e fazer o que Deus manda fazer. Sabe por quê? Porque ainda precisamos cuidar de alguém que vai ficar no nosso lugar. Tem uma geração inteira que está exposta para o mundo fazendo o que bem entende, mas são eles que vão futuramente estar aqui. São os Eliseus de toda essa igreja aqui hoje, que nós precisamos entender que é uma responsabilidade nossa. No momento em que Elias deixou no seu coração, perdeu o sentimento de gratidão a Deus e deixou que Elias aparecesse, ele foi derrotado a ponto de desejar a morte. Mas no momento em que ele fez a vontade do Senhor outra vez, porque Deus diz: não terminou, não terminou de jeito nenhum. Se posicione diante de mim, porque tu ainda vai ungir reis na terra. E o final da história todo mundo conhece, porque diz que Deus foi tão maravilhoso que não permitiu que Elias visse a morte ou experimentasse a morte. Mas ele foi levado aos céus, porque Eliseu disse: Senhor, Senhor, carros e seus cavalos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E eu louvo a Deus, porque é esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós estamos aqui nessa noite, dizendo para Ele: eu sou grata, Senhor, eu te agradeço por todas as vezes que eu orei esse ano inteiro e o Senhor honrou a minha oração. Eu sou grata, meu Deus, por todas as vezes que o Senhor não me deixou sozinha quando eu pensava que estava sozinha, porque Deus, quando estava respondendo para Elias: e tu não estás sozinho não, porque eu... Aleluia, Jesus. Porque ainda existe aí um tanto de gente guardados por Deus e que sofre do mesmo jeito que nós, mas estão rente no batente com o Senhor. Nem que tenha que ficar ali de cabeça baixa, porque há um tempo determinado por Deus para que os homens olhem para nós e dizem: oh meu Deus, ó Senhor, para que as pessoas possam olhar e dizer: seja minha vida preciosa diante de Ti, com toda a educação, com todo o carinho, porque entende que existe um Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Eu sou grata ao Senhor, sou agradecida a Deus por essa palavra, e eu não me canso de dizer isso para Ele. E eu louvo a Deus e peço a você, encarecidamente, não se esqueça disso não. Não se esqueça não, guarda no seu coração. Guarda no seu coração. Para que você possa também ser essa pessoa vitoriosa. Todas essas vitórias são para nós, igreja. Todas essas vitórias são para nós, porque nós somos escolhidos por Deus. No meio de tantos, o Senhor nos separou, trouxe para nós essa oportunidade de servir. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.